Oi, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos falar dos juizados especiais da Fazenda Pública. Lembrando aquilo que já falamos, né, que os juizados devem ser as três leis, os juizados da Fazenda, estadual e do federal, devem ser compreendidos como um grande estatuto dos juizados especiais. Então, com base no artigo 98(1) da Constituição, a Lei 12.153 de 2009, que é a lei que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, ela determinou a criação dos juizados especiais, a lei não, a Constituição, né? E como órgãos da justiça comum, integrantes daquele sistema que já existia, que é o dos juizados especiais, da Lei 9.099. Então, com isso, o sistema dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal passou a ser formado pelos juizados especiais cíveis, criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, estadual e municipal, então, que estava fora do sistema de juizados especiais, passou a figurar nesse sistema a partir dessa lei, que é a Lei 12.153 de 2009. Só que, como nós falamos com relação aos juizados especiais estaduais, que eles foram criados para atender ao princípio ou ao direito de acesso à justiça, né, tanto para garantir como para ampliar. E nós vimos bastante que os juizados especiais estaduais não foram criados para desafogar as varas estaduais. Aqui nos juizados especiais da Fazenda Pública, assim como nos juizados federais, houve sim a intenção, na verdade, de se desafogar aqui, nesse caso especificamente, as varas da Fazenda Pública. Esse sistema aqui dos juizados, ele funciona com o juiz togado, juiz leigo, conciliador, no mesmo sistema dos juizados especiais, tá? Mas, na verdade, eles foram criados para atender uma certa espécie de causa que se leva ao judiciário, que é aquela em que o administrado pretende litigar com a administração pública. Os juizados especiais cíveis estaduais, então, ampliaram a sua competência, criaram os juizados especiais da Fazenda Pública com a edição da Lei 12.153 de 2009, e o artigo 2º dessa lei estabelece que é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Então, observem que nos juizados estaduais o teto é 40 salários mínimos. Aqui nos juizados da Fazenda Pública, o teto é 60 salários mínimos. Então, o que se conclui disso é que a competência aqui basicamente é fixada em razão do valor da causa, não tanto da pequena complexidade da matéria. O que não significa que esses juizados especiais da Fazenda abordem causas complexas de pequeno valor, porque a própria lei limita as causas que podem ser levadas ao seu conhecimento, como mandado de segurança, não pode, tá? Ação relacionada a bens imóveis, desapropriação, divisão, improbidade administrativa, execuções fiscais, entre outras. Então, fica a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública limitada às pequenas causas de pequena complexidade, sempre observando esse valor de 60 salários mínimos. O artigo 2º aqui é uma questão muito importante, pessoal, tá? No seu parágrafo 4º, estabelece que no foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência absoluta. O que isso significa? Que se as ações que tenham até 60 salários mínimos e que não seja, por exemplo, nenhum mandado de segurança, nenhuma ação de improbidade administrativa, ou seja, que não seja nenhuma daquelas causas que não podem ser processadas pelos juizados, aqui existe uma diferença muito grande com o que ocorre no juizado especial cível, porque nós falamos que no juizado especial cível estadual vigora um caráter excepcional, ou seja, a parte ela pode propor nas causas até 40 salários mínimos, ela pode escolher propor na justiça comum ou na justiça especializada dos juizados.
quando se trata de competência da Vara da Fazenda Pública, não existe essa opção. É competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda. Alguns autores, obviamente, criticam por aqueles mesmos motivos que a gente falou anteriormente, porque para essa parcela da doutrina, os resultados produzidos pelos juizados especiais, no sistema dos juizados, eles podem ser inaceitáveis. Nós já vimos, não são cabíveis todos os recursos existentes, não é cabível o ajuizamento de rescisória, a produção de provas é limitada, mas, enfim, não se declarou inconstitucionalidade alguma, tá? E enquanto a lei, então, é importante frisar, enquanto a lei dos juizados especiais estaduais fixa o limite de 40 salários, aqui a lei 12.153 de 2009 fixa o valor de até 60 salários. Se essa pretensão versar sobre obrigações vincendas, né? Então, aquelas que incluem parcelas que ainda não venceram, para fins de competência do juizado, a soma de 12 parcelas não pode exceder o valor de 60 salários mínimos. A lei, na verdade, então, no parágrafo 1º lá do artigo 2º, estabeleceu todas as causas que não vão ser processadas e julgadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, são quais causas? Mandado de segurança, ação de desapropriação, ação de divisão e demarcação, ação popular, ação por improbidade administrativa, execuções fiscais, demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas, e causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Por outro lado, na questão à competência territorial, as regras que se aplicam são as mesmas da Lei 9.099 de 95, certo? Nas comarcas onde não há juizado especial da Fazenda Pública instalado, o FONAGE dispõe que as ações devem ser distribuídas nas varas comuns que abarcam a competência para a Fazenda Pública ou perante aquelas que foram designadas pelo Tribunal de Justiça. Isso está lá no enunciado 9, tá, do FONAGE. Quanto aos sujeitos do processo. Bem, sujeitos do processo estão tratados a partir ali do artigo 5º, né, que estabelece da Lei 12.153 de 2009, que estabelece que podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte e como réus o Estado, Distrito Federal, território e município, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Essa lei, né, dos juizados federais e também da Fazenda Pública não fazem alusão à possibilidade da pessoa incapaz ser parte. E isso tem trazido bastante discussão doutrinária. Então, vejam só, lá a lei 9.099 de 95, que nós vimos na aula passada, ela veda expressamente o ajuizamento de ação por incapaz. E essa Lei 12.153 de 2009, veja que no artigo 5º, não traz essa vedação expressa. Então, por esse motivo, há quem defenda a legitimidade do incapaz, obviamente devidamente assistido ou representado, né, para a propor-ação no juizado da Fazenda Pública. Alguns autores defendem e também há, na verdade, jurisprudência. Então, o enunciado 5 das turmas recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro e o enunciado 27 da turma recursal do Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo. Mas, por outro lado, há quem defenda que se aplica subsidiariamente a Lei 9.099, de 95, e entende que o incapaz não pode propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Inclusive, os juizados especiais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançaram até um enunciado
né, expressamente dizendo que não pode, que o incapaz não está legitimado à propuração perante o Juizado Especial da Fazenda. Só que em 2017, o STJ emitiu uma tese número 4, dizendo que é de competência dos juizados especiais e da Fazenda Pública a defesa de direitos ou interesses difusos e coletivos exercida por meio de ações propostas em substituição processual. Então, acabou confirmando a aceitação de incapazes em alguns casos. A simples presença, né, ainda falando de sujeitos ao processo agora, né, mas vamos falar do Ministério Público. A simples presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo da ação não é o motivo que justifique a intervenção do Ministério Público, mas, se houver incapaz envolvido na causa, a sua participação será obrigatória como custos legis. Bem, a primeira legislação sobre a matéria, que é a Lei 9.099, de 95, previa que o autor poderia propor ação sem o advogado em causas de valor até 20 salários mínimos, tá? E a Lei 10.259, de 2001, que criou os juizados especiais federais, dispensou a presença do advogado, qualquer que fosse o valor da pretensão do autor. A Lei 12.153, de 2009, essa que trata dos juizados da Fazenda, não fala nada sobre a matéria. Mas o que ela fala? Que aplica subsidiariamente a Lei 9.099 e a Lei 10.259 de 2001. Então, há autores que dizem que, como a lei dos juizados especiais federais é mais recente que a dos juizados civis estaduais, a participação de advogado nos processos dos juizados da Fazenda Pública deve se reger por ela, pela lei dos juizados federais. Então, por isso, não haveria necessidade de advogado, tá? Mas há quem entenda em sentido contrário. Como sujeitos do processo nos juizados especiais da Fazenda Pública, admite-se o litisconsórcio e, sendo ativo, para fins de fixação da competência, considera-se individualmente o valor de até 60 salários mínimos, de modo que o valor da causa pode ser superior, porque se estiver lá, por exemplo, 2 autores, o valor da causa vai ser de 120 salários mínimos, mas é que o que se leva em consideração é o valor individual. Então, observem lá o enunciado 2, tá? Do FONAGE. E também é possível ter litisconsórcio passivo, né, entre uma entidade pública e outra que não esteja entre o rol de demandados nos juizados da Fazenda, e isso não afasta a competência dos juizados da Fazenda. Como que se processam os atos e prazos nos juizados da Fazenda? As intimações e citações nesses procedimentos se regulam de acordo com o CPC. Isso significa que prevalece a regra de que, havendo o órgão oficial encarregado, o procurador da Fazenda Estadual Municipal não será intimado pessoalmente, mas mediante publicação. A citação, no entanto, tem que ser feita com antecedência mínima de 30 dias da audiência de conciliação, tá? O emprego de meios eletrônicos para essas intimações é autorizado pelo artigo 8º da lei dos juizados federais. Então, essa doutrina se aplica também aos juizados da Fazenda Pública. E o mais importante, né, que é uma peculiaridade, uma vantagem para o jurisdicionado, é que não há benefício de prazo, ou seja, a Fazenda aqui não tem prazo diferenciado, não tem prazo em dobro para a prática de nenhum ato processual. A única coisa que a lei deixa bem claro é que essas citações têm que acontecer com audiência com antecedência mínima de 30 dias da realização da audiência de conciliação. Então, agora a gente vai ver quais são as peculiaridades desse procedimento, né? Porque, basicamente, nós estamos vendo aqui hoje o que é do procedimento dos juizados que se difere daquela regra geral que nós já vimos na aula passada sobre os juizados especiais civis estaduais que vieram primeiramente, né?
Então, o procedimento, obviamente, começa com uma fase inicial que a gente costuma chamar de fase conciliatória, porque nós vimos que também aqui prevalece, né, a primazia da solução consensual. Então, o autor pode formular o seu pedido oralmente ou por escrito, é designada uma sessão de conciliação e o réu é citado para comparecer a essa sessão, lembrando aquilo que a gente falou, que entre a citação e a audiência tem que ter um prazo mínimo de 30 dias. Aqui nós temos também uma peculiaridade que não existia na Lei 9.099 de 95. A Lei 12.153 de 2009 estabelece lá no seu artigo 9º que a entidade ré deve fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Então vejam que essa prova documental nos juizados especiais da Fazenda Pública, esses documentos devem ser apresentados antes da audiência de conciliação. Até mesmo porque, às vezes, a instrução não acontece ou porque a instrução vai acontecer no mesmo ato, na grande maioria dos casos. Mas, independente dela não ser realizada em 2 atos ou até mesmo a instrução não se realizar, essa documentação que deve ser apresentada, ela não é apresentada pura e simplesmente como um mecanismo de defesa, mas muitas vezes como um mecanismo para propiciar e facilitar a conciliação. Então, essa documentação de que dispõe a parte ré, ela é importante de ser levada até a data da conciliação, também para viabilizar um acordo e que viabilizar até uma proposta. Se ela não fizer essa apresentação, ela pode ser até compelida por ordem judicial. Na fase conciliatória, então veja, quando a gente fala em fase conciliatória, a gente não está falando que necessariamente sejam em datas diferentes, tá? Então, não ocorrendo acordo, aí o réu produz a sua resposta na própria audiência. Em alguns casos, tem-se dado prazo para a parte reapresentar por escrito, como eu já falei, desnatura um pouco o procedimento, que deveria ser mais concentrado, né? E daí, se for o caso, se designa uma outra audiência de instrução e julgamento, ou então já se passa para a instrução no mesmo ato. E se não for necessária, claro, não tiver provas a produzir que justifiquem a audiência de instrução e julgamento, a doutrina determina que se julgue imediatamente. Então, nessa fase instrutória, lembrando, pode ser em uma outra data, mas pode ser também na mesma data. O artigo 16 da Lei 12.153 de 2009 diz que no parágrafo 1º, que para encaminhar a composição, o conciliador pode ouvir partes e testemunhas. Tá? E que daí não obtida a conciliação, cabe ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos se não houver impugnação das partes e se ele entender que já é suficiente para o julgamento da causa os esclarecimentos que já foram prestados por essas testemunhas para o conciliador. Tá? Então, vejam, quanto à prova testemunhal, a lei prevê que a coleta dela cabe ao juiz que preside, né? Se esses depoimentos forem julgados suficientes, o juiz dispensa novos testemunhos, desde que não haja impugnação das partes. O artigo 10 da mesma lei dispõe a respeito da perícia. Na verdade, muito embora o termo certo não seja necessariamente perícia, mas um exame técnico. E essa perícia, né, deve ser realizada, o laudo deve ser apresentado até 5 dias antes da audiência. Então, vejam que aqui também é diferente dos juizados estaduais, porque existe um laudo, mas é um laudo simples, tá? É uma observação técnica que se faça. Então, a lei, aqui tem que ficar bem claro, pessoal, que a lei autoriza o juiz a determinar esse exame técnico até mesmo antes da fase conciliatória. Pode ser, dependendo do caso, depois da fase conciliatória ou pode ser antes. Normalmente, essas questões que é nomeado antes são já questões que envolvem a saúde,
tá? Então, quando já se sabe qual que vai ser o critério. Então, até mesmo para facilitar um acordo na fase conciliatória, é interessante que haja não só os documentos da parte ré, como também o exame técnico. Mas há casos em que só se verifica essa necessidade de exame técnico depois da fase conciliatória. Mas, de qualquer maneira, tem que entender que esse laudo tem que ser apresentado antes da audiência, seja ela de conciliação, seja ela de instrução e julgamento. Existe uma recomendação do CNJ, que é a recomendação número 31, que recomenda aos tribunais que adotem medidas visando melhor subsidiar os magistrados e operadores do direito naquelas demandas que envolvem assistência à saúde. Então, o nosso Tribunal de Justiça, o TJ do Paraná, criou um núcleo de apoio técnico, que é o que a gente chama de NAT, que foi instituída em parceria com o Tribunal de Justiça, Secretaria da Saúde, Secretaria Estadual, né, Operadoras da Saúde Suplementar, o CRM, conta lá com 4 ou 5 médicos e tem por finalidade fornecer aos magistrados informações técnicas na área do direito à saúde, para permitir uma maior qualidade das decisões, também maior uniformização, e também viabilizar, em alguns casos, o acordo. Então, quando se verifica que a causa discute sobre saúde, como fornecimento de medicamentos, de tratamento, aí determina-se normalmente esse exame técnico feito pelo NAT antes da fase conciliatória. Mas, como eu falei, às vezes só se verifica essa necessidade depois. Então, vai ser antes da audiência instrutória. E aí vem a fase decisória, tá? As sentenças nos juizados especiais da Fazenda são recorríveis, mas não ensejam apelação, né? Para o Tribunal de Justiça. E também não há que se cogitar de recurso especial para o STJ. Mas pode, contudo, caber recurso extraordinário para o STF, do que restar decidido pelas turmas recursais internas, não do que restar decidido pelo juiz singular. Então, quando passa o processo pela fase conciliatória, pela fase instrutória, só resta se proferir sentença. As sentenças que homologam a conciliação e o laudo arbitral, elas são irrecorríveis, tá? Em todo o sistema do juizado. Artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Mas nas causas que houver uma resolução do mérito, nas causas decididas que não sejam as que homologam conciliação e laudo, aí cabe recurso, tá? Mas uma muitíssimo importante questão é que quando a fazenda pública for sucumbente, não existe reexame necessário. Então, no sistema dos juizados especiais da fazenda pública, se a fazenda for vencida na sentença, não há o reexame necessário, diferente do sistema comum, como nós sabemos, tá? O recurso aqui ainda é o inominado, prevalece a regra que não há condenação em custas e honorários advocatícios nos julgamentos de primeiro grau, a não ser quando se verifique litigância de má-fé. O recurso aqui é manejado para a turma recursal, que já vimos, que integra o sistema, que se compõe de juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. O prazo de interposição do recurso nominado é de 10 dias e, efetuado o preparo, o recorrido tem também 10 dias para contrarrazões, tá? Só lembrando que o preparo vem depois, né? Não precisa preparar. Então, o preparo aqui não é prévio, como no CPC, ele pode ser feito nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação e sob pena de deserção. Cabe também, é claro, embargos de declaração e não se permite recorrer daí sem a representação por advogado. É claro que eu falei para vocês agora da questão do preparo, a gente só tem que fazer a exceção de quem tem justiça gratuita, né? Não há efeito suspensivo para o recurso em regra, mas o juiz pode conferir esse efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.
Aqui, na verdade, na fase decisória ainda, né? Porque quando a gente fala em fase decisória, a gente não está falando só da sentença, a gente está falando do que se decide tanto em grau de sentença quanto em grau de recurso inominado, pode aparecer o que a lei chama de incidente de uniformização de jurisprudência, que pode ser provocado por pedido da parte interessada quando ocorrer divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Esse incidente de uniformização de jurisprudência está tratado lá no artigo 18 da Lei 12.153 de 2009. Então, vejam só, o caput do artigo 18 deixa bem claro que é só de direito material a discussão, então não cabe nada de questão processual. Esse pedido se funda, então, em divergência de decisões proferidas por turmas recursais, certo? Então, quando essa divergência ocorre entre turmas do mesmo estado, ela vai ser julgada, o pedido de uniformização, vai ser julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de um desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Mas quando essa divergência acontecer entre turmas recursais de cidades diferentes, pode ser por meio eletrônico. E quando for de estados diferentes, ou seja, quando turmas de diferentes estados derem interpretações divergentes à lei federal, quem vai decidir é o STJ. E também cabe esse incidente de uniformização de jurisprudência quando as turmas de diferentes estados derem decisão contrária ou mesmo do mesmo estado em contrariedade com súmula do STJ. E aí também será o STJ que vai decidir. Então vejam, divergência no campo procedimental não justifica o incidente. O julgamento será feito em reunião conjunta das turmas em conflito. Claro, do estado a que pertençam ambas as turmas. Se os juízes tiverem sede em cidades diversas, pode ser por meio eletrônico. Quando as turmas divergentes pertencem a estados diversos, ou quando a divergência envolve decisão dada em contrariedade com súmula do STJ, o pedido de uniformização será julgado pelo STJ. Vejam que o STJ, em suma, é competente para conhecer diretamente do pedido de uniformização em duas situações. Então, quando essa dissidência de entendimento se verificar entre turmas recursais de estados diferentes e quando uma turma recursal proferir decisão contrária à súmula do STJ. Fora dessa hipótese, quem resolve o incidente são as próprias turmas conflitantes. E o cumprimento de sentença. Há regras especiais na Lei 12.153 a respeito do cumprimento de sentença, ou do acordo, né? Essa lei tem que ser observada lá nos artigos 12 e 13, tá? Vocês vão ver que existe uma diferenciação entre a obrigação de fazer, não fazer, entregar a coisa certa e prestar a quantia certa. Então, o cumprimento do acordo ou da sentença que transita em julgado, que impõe a obrigação de fazer ou não fazer, vai se dar mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Quando se tratar de obrigação de fazer, não fazer ou entregar a coisa certa. Então, ofício do juiz à autoridade citada. Já quando se tratar de cumprimento de sentença relativa à obrigação de pagar a quantia certa, observa-se os seguintes procedimentos que eu vou falar. Se a obrigação for de pequeno valor, conforme artigo 100, parágrafo 3º lá da Constituição, a execução vai acontecer mediante requisição judicial, tá? Feita em ofício para a autoridade, independentemente de precatório. Então, é a requisição de pequeno valor, RPV. O pagamento deve ser realizado no prazo máximo de
60 dias, e se for desatendida, o juiz imediatamente determina o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Não há nem necessidade de prévia audiência da Fazenda Pública devedora, tá? Se o valor da execução, né, de pagar a quantia certa for superior àquele definido como de pequeno valor, aí vai se dar por meio de precatório. E aí tem que se observar o que a lei fala lá no artigo 13 em seus parágrafos. Então, o parágrafo 2º fala que as obrigações definidas como de pequeno valor terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação, e que até que se dê a publicação das leis de que trata o parágrafo 2º, os valores são 40 salários mínimos quanto ao Estado e ao Distrito Federal e 30 salários mínimos quanto aos municípios. Então, vejam que com relação a isso, RPV, acima disso, precatório. Não pode ter, no sistema dos juizados da Fazenda Pública, de acordo com o artigo 13, parágrafo 4º, fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, para que o pagamento se faça em parte por RPV e outra parte por precatório. Se o valor da execução ultrapassar esse valor de pequeno valor, então o que precisa de precatório é sempre precatório, mas a parte pode renunciar ao crédito do excedente para optar pela requisição de pequeno valor. O saque desse valor pode ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, e não precisa de alvará. Agora, quando é o procurador da parte, aí tem que, obviamente, estar com firma reconhecida e tudo mais.